No dia de ontem, um artigo escrito por Miguel Sousa Tavares viralizou nas redes sociais, em que ele basicamente diz que os eleitores do Chega devem ser combatidos, não devem ser compreendidos, que os nossos filhos vão agradecer se o Chega for combatido e que ele também está chateado com o país, dizendo que os eleitores do Chega estão de certa forma chateados, isso não é mentira, mas que ele não está chateado com a democracia, ao contrário dos eleitores do Chega, deixando implícito ou até mesmo explícito que os eleitores do Chega não gostam de democracia por votarem no Chega. E portanto, vamos ver, meus caros, um excerto deste artigo. Eu não sou assinante do Expresso, já bem basta os impostos que eu pago que revertem para o Expresso através de dinheiros públicos utilizados para os meios de comunicação tradicionais, portanto não vou ser assinante do Expresso, como podem imaginar, e por isso vamos apenas ver a parte gratuita deste artigo. Vamos então ver, meus caros, este artigo, onde é dito: os votantes do Chega não são para ser escutados e compreendidos, são para ser combatidos e derrotados. Os vossos filhos ou os seus filhos agradecerão. Sabe o que é que os meus filhos futuramente vão agradecer quando olharem para a minha geração e até para a sua, Miguel Sousa Tavares? Iriam agradecer não serem substituídos e não serem estrangeiros no seu próprio país. Iriam agradecer não terem os serviços públicos a colapsar. Iriam agradecer terem a possibilidade de terem uma reforma talvez antes dos 90 anos de idade, porque pelo ritmo que a idade de reforma está a crescer e pelo buraco que está a crescer na segurança social, com toda a probabilidade os meus filhos não vão ter reforma. Não vão ter reforma, não vão ter serviços públicos e não vão ter país, com toda a probabilidade, porque estão a ser substituídos aos olhos vistos de toda a gente. E portanto, os meus filhos agradeceriam várias coisas, mas eu diria que ficariam indignados se, na minha posição, com uma última chance de fazer alguma coisa por este país e por esta civilização, tivesse, por medo de me chamarem racista ou por me chamarem outra coisa qualquer, tivesse votado nos partidos dos do costume. Eu acho que aí é que os meus filhos ficariam indignados, e não só os meus filhos, mas os meus antepassados, a quem eu devo este país e a quem eu devo esta cultura que nós temos. Já li para cima de 2 dezenas de tentativas de explicação para entender o abalo do voto do Chega. São, garantem-nos quase todos os analistas, o voto de 22% de portugueses que estão zangados e revoltados. E há que compreendê-los, pois por mim não me darei a esse trabalho. Tanto Miguel Sousa Tavares diz que não vale a pena compreender esses votantes, como bom democrata que é. Ou seja, ele diz, bom, os votos são todos iguais, valem todos mais ou menos o mesmo, mas quando olhamos para a votação do Chega, esses já não valem o mesmo. Mais interessante do que isso, votos que anteriormente eram da esquerda e da extrema esquerda são aceitáveis. Zonas que eram conquistadas pela extrema esquerda, colonizadas praticamente, diria, pela habituação que já tinham ao poder, não havia qualquer tipo de problema. Agora que houve uma transferência de votos para o espectro da direita, aí sim, já estamos em antidemocracia. Eu acho que fazia bem, tanto a Miguel Sousa Tavares como a outros que acreditam que esta esquerda portuguesa é toda democrática, que vissem um dos fundadores do PCP, nomeadamente, que é um nome conhecido de todos vós, acho que nem preciso dizer o nome, basta-me apenas dizer a citação, que dizia que não era por ele que iria haver uma democracia parlamentar. E portanto, investiguem essas citações e digam-me quem é que era abertamente antidemocrático e quem é que não era e que se pauta pelas regras do jogo democrático, que é curioso. Diz Miguel Sousa Tavares ainda: eu também estou zangado com a governação do país, com a falta de categoria da classe política atual, mas isso não me leva a estar zangado com a democracia. As pessoas não estão zangadas com a democracia, muito pelo contrário, as pessoas estão zangadas com a falta de democracia em Portugal. O que é que isto significa? Há um conjunto de pessoas cada vez mais expressiva nas urnas e mais barulhenta nas urnas que se manifesta contra, nomeadamente, políticas de imigração. Aliás, basta ver o paralelo de crescimento da imigração em determinadas zonas do país onde o Chega ganhou. E o que é que nós podemos ver quando observamos esse fenómeno? Zonas onde a imigração mais cresceu em Portugal são as zonas onde o Chega geralmente ganha em Portugal. Vemos o sul do país e não é aleatório. Não pensem que as pessoas votam de forma aleatória. As pessoas votam contra uma situação de imigração sobre a qual não se pronunciaram, imposta pelas classes políticas que precisam de um verdadeiro abanão para mudarem esta abordagem. Miguel Sousa Tavares diz ainda, e está na descrição do artigo: o povo do Chega é uma aldeia de invejosos, de gente que não vai à luta por si,
preferindo antes reclamar a proteção do Estado para a sua inutilidade. É uma coisa muito interessante, tendo em conta que o Partido Socialista tendencialmente formou uma grande classe eleitoral, nomeadamente subsídio-dependentes de funcionários públicos, que são pessoas contra as quais eu não tenho nada, mas em Portugal é um facto que há funcionários públicos a mais. Temos países maiores que o nosso que não têm tantos funcionários públicos como nós na Europa, nem precisamos de ir mais longe. E o que é facto é que o Partido Socialista, através de subsídio-dependentes, aliás, o Chega propõe-se mesmo a acabar com a subsídio-dependência. Há demasiadas pessoas a viver à conta de quem trabalha, e as pessoas que trabalham e que neste momento não estão a viver à sombra de subsídio nenhum, estão cansadas de pagarem uma loucura de impostos e não terem um serviço público que funcione. Estão cansadas de terem uma classe política que, em vez de governar para as pessoas que a elegeram, optam por governar para si mesmas e educar as pessoas que elegeram essa classe política sobre o que é desejável para esse mesmo povo. E as pessoas estão cansadas, obviamente, porque vêem em determinadas comunidades, em determinados bairros, onde nem a polícia pode entrar muitas vezes, que vivem à sombra de subsídios, que estacionam Mercedes à porta, vivem com uma impunidade tal que se estão a borrifar para as leis do país e agem como se as leis do país não existissem, até os próprios ocupas. Ou vocês acham que a lei que há em França do ponto de vista da ocupação de casas não há em Portugal? Vocês acham que somos diferentes? Em Portugal, para expulsarmos esta gentalha da nossa propriedade, temos que esperar por um tribunal. Se nós temos que esperar por um tribunal em Portugal, a casa já é do ocupante. A casa é da pessoa que a ocupou. Esperar por um tribunal em Portugal é o equivalente a entregar a chave ao ocupa e a fazer, a escritura para entregar a casa ao ocupa. É a mesmíssima coisa. E, portanto, as pessoas estão cansadas que se viva com impunidade em Portugal. As pessoas estão cansadas da Portugalidade ser um tabu em determinadas zonas de Lisboa. As pessoas estão cansadas de serem substituídas no seu próprio país. Estão cansadas, nomeadamente, de coisas que tentaram ser feitas na Câmara do Porto e que agora, com toda a probabilidade, vai avançar depois das eleições, quando tiverem o tacho garantido, de tentar oferecer 2 edifícios para a construção de novas mesquitas. E, portanto, para as pessoas que cá chegam e que estão a invadir o país, têm tudo. Para os portugueses que trabalham e que, aliás, são das maiores vítimas de burnout na Europa, acabamos por não ter nada e há subsídios para tudo o resto. E, portanto, as pessoas estão sim cansadas, não estão fartas da democracia, estão fartas é de dar murros em pontas de facas ao longo de tantos anos e de não serem ouvidas sobre determinados temas que são decisivos para a sobrevivência do povo português. E, portanto, há uma classe política que quer matar o povo português e que está a fazer por isso. Se no espaço de 7 anos quadruplicamos o número de imigrantes e a população portuguesa está a diminuir, eu não preciso de explicar nada de mais sobre o que vai acontecer. Não me digam, por favor, como dizem alguns norte-americanos, que a matemática é racista. A matemática é bastante expressiva e está à vista de quem a quiser compreender. E, portanto, o povo português não vai caminhar para o abismo por livre e espontânea vontade. O povo português vai pelo menos dar luta. E se a luta adequada neste momento é a luta nas urnas, seja. Agora, peço, por favor, e fica este encarecido pedido à classe política. Não levem o povo português para outros campos de combate que não sejam as urnas. Comecem a perceber este tipo de voto, porque neste momento determinadas colisões de culturas na Europa podem despoltar guerras civis e isso já esteve muito mais longe de acontecer. E eu posso-vos garantir, classe política, povo português, que nenhum de vocês quer uma guerra civil. Eu também não quero, mas eu acho que é o inevitável se continuarmos nesta direção de substituição populacional, de destruição do nosso povo, de descaracterização das nossas cidades e do nosso país. E eu acho que pelo menos temos que nos dar ao respeito, porque somos um dos países com as fronteiras mais antigas do mundo. E nós temos que nos dar ao respeito e não aceitar esta pouca vergonha. E, portanto, o Miguel Sousa Tavares, se está preocupado com o que os seus filhos vão pensar de si, pense que há uma classe política a destruir o seu país e o Miguel Sousa Tavares, porque tem medo de ser chamado de racista, de preconceituoso e de fascista, colocou-se do lado errado da história. Mas a história fará o seu julgamento, Miguel Sousa Tavares. Não serei eu, nem sequer o próprio a fazer esse julgamento. Teremos efetivamente a história a julgar e depois veremos quem esteve do lado certo da história. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.